Realmente eu pensei que eu estava com Covid-19 e eu quero partilhar com vocês o que aconteceu nesse meu dia. Eu tenho certeza que vai ser fundamental para uma reflexão extremamente importante sobre a sua vida e sobre quem é você diante de Deus. Normalmente aqui no canal os vídeos que têm um tom mais polêmico, eles acabam tendo mais visualizações, mas eu peço muito também para você compartilhar esse vídeo e você vai entender o porquê que eu estou pedindo, porque o conteúdo é sério e vai mexer com aquilo que é mais importante, com a salvação da sua alma e quem é você diante de Deus. Bom, tudo começou foi ontem mesmo, no dia de sábado, quando a minha esposa se direcionou para a casa da avó dela, a senhora Elina, para ajudá-la a ir ao hospital. Bom, a situação dela não estava nada bem e foi a minha esposa com o pai dela para levar a avó dela no hospital. Ela estava com uma respiração muito difícil, estava perdendo um pouco a lucidez, estava com muita dificuldade de se comunicar. Bom, ela não estava no estado legal. E, bom, a minha esposa deu todos os cuidados necessários, fez o que tinha que fazer, cumpriu com seu dever de caridade para com a senhora sua avó. Depois disso, nós tínhamos um casamento para ir. O rapaz que trabalha junto conosco aqui, o Emerson, aqui na Editora Imaculada, pela graça de Deus, ontem foi o dia importante, o dia do casamento dele com a Amanda, e nós estávamos aí numa expectativa muito grande de poder testemunhar esse dia maravilhoso. Bom, foi um casamento muito bonito, celebrado com muita piedade, teve uma santa missa e depois nós fomos para o momento da festa. Fui eu, a minha esposa e a nossa filhinha Maria Clara. Bom, claro, a Thaís não estava muito bem porque a situação da avó, mas nós queríamos estar prestigiando esse nosso colaborador aqui que trabalha com a gente já faz um bom tempo na editora. Num determinado momento, a minha esposa sai de cena para atender uma ligação e quando eu vou me encontrar com a Thaís, ela estava muito desesperada. Eu falei, Thaís, a sua avó faleceu, você está muito mal, pelo amor de Deus, conversa comigo. Ela falou, não foi isso, mas algo terrível aconteceu. Eu falei, mas o que? Ela estava toda lá naquele clima de festa e falou assim, a minha avó foi diagnosticada com Covid-19. Bom, a gente sabe, ela esteve próxima da avó dela o tempo inteiro, prestando esse auxílio, e logo ficou ali na cabeça da minha esposa que ela poderia estar infectada, eu que estava junto com ela durante um bom tempo também, a Maria Clara, a nossa filha, e também com a possibilidade da a mãe e a irmã dela, que ela ficou também um pouco na residência da mãe, onde mora a mãe e a irmã, e um outro tio. Então, assim, um clima muito tenso e muito difícil. A Thaís ficou chorando bastante, nós voltamos para casa do casamento e ela chorando com muitas coisas, eu pedindo calma para ela. Falei, calma, vamos conversar direitinho, vamos ver o que a gente faz, não é 100% certeza essa questão de tá ou não. E aí foi quando eu comecei a mexer os meus pauzinhos. Primeira coisa, me recomendei a Deus, a Santíssima Virgem Maria, liguei para os padres do Instituto do Verbo Encarnado, do qual faço parte, para as irmãs pedindo oração, liguei para a minha nutricionista, a doutora Gisela Savioli, que foi super atenciosa comigo, e juntamente o marido dela, o doutor Roque, que estava junto, já nos prestou uns auxílios. Bom, e aí essa foi a parte que a gente começou a correr atrás. Por quê? Porque a minha esposa tem convênio, eu não tenho convênio, a gente começou a se mexer, bom, vamos ver o que vai fazer. Aí num determinado momento que começou a minha reflexão, porque eu faço parte do grupo de risco, eu sou diabético e muitas pessoas que pegaram Covid-19 morreram. E aí foi aonde, num momento de silêncio, que eu estava sozinho, eu comecei a me questionar acerca desta questão da morte, de uma possibilidade que eu poderia morrer pegando Covid-19. E é isso que eu gostaria de partilhar um pouco com vocês. Bom, é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade de conversar, é sobre essa questão da morte, mas ninguém escapa dela. Um dia ou outro ela virá. E o que eu pensava muito era naquela parábola dos talentos e eu me apresentando diante de Deus. E aí foi onde eu comecei a fazer um exame de consciência da minha vida e dos meus deveres. E eu começava a me questionar sobre a minha vida espiritual, se eu agradava a Deus, se eu praticava as virtudes, se eu amava acima de todas as coisas. E aí eu comecei a perguntar para mim, meu Deus do céu, se eu morrer,
A Sagrada Escritura vai dizer em 1 São João, capítulo 3, versículo 15: aquele que odeia o seu irmão é um assassino e a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Comecei a fazer um exame de consciência, Senhor, eu tenho mágoa de alguém, eu tenho raiva de alguém, tem alguém que eu não amo dentro do meu coração. Comecei a me perguntar como pai, se eu tinha educado os meus filhos na fé, se eu morresse, se eu deixaria a Maria Clara e o Gabriel com algum legado de fé, que é meu dever, é minha responsabilidade. Né? Se eu fui um bom esposo, se eu amei verdadeiramente a minha esposa Thaís, se eu fui aquilo que diz a Sagrada Escritura, Efésios 5, 25, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí eu comecei a fazer um exame de consciência da minha vida toda e perguntando sobre isso. Porque se eu pegasse essa doença, eu poderia viver ou morrer. Mas aí chegou um momento que veio uma ligação e a minha esposa saiu toda feliz do quarto. Falei, nossa, algo muito bom aconteceu. Eu falei, o que foi? Teve um diagnóstico errado da questão do Covid. Ela teve um problema gravíssimo no pulmão e por causa de uma água preta que ela vomitou, acho que as pessoas pensaram que era Covid por causa desses problemas que o Covid gera no pulmão. Mas ali diante daquele momento, né, bom, eu fiquei muito feliz, mas esta reflexão ficou muito forte diante de mim. E aí eu lembrei daquela palavra de Eclesiástico 7,40. Em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. E aí o homem tem que sempre estar pensando no seu fim para viver uma vida na graça com Deus, para viver uma vida no amor de Deus, para viver na comunhão. E assim, uma das coisas que eu mais fiquei refletindo é que quando eu tive essa questão da possibilidade de ter o Covid, eu não pensava em outra coisa. Isso daí é a minha vida, é um testemunho, é uma partilha do meu coração. É uma partilha do meu coração. Eu fiquei pensando a única coisa na reza do Santo Rosário, e no patrocínio de Nossa Senhora. Porque você que me conhece aqui do meu canal sabe que durante anos da minha vida eu sempre venho pregando a devoção a Nossa Senhora, a confiança em Nossa Senhora, o amparo de Nossa Senhora, recorrer a ela nos momentos de alegria, nos momentos de dor. Eu pensava só no rosário. Aí eu fiquei pensando, bom, se eu tivesse somente esses últimos instantes de vida, não sei, poucos instantes de vida, menos de um mês eu sei, que essa doença, o que eu faria da minha vida? E aí eu fiquei pensando sobre isso, meu Deus, como eu desejei o sacramento da confissão, o sacramento da comunhão. Como eu desejei estar na presença de Deus o mais possível na minha vida, principalmente com a reza do Santo Rosário, em amar muito a minha esposa, em estar perto dos meus filhos, em amá-lo muito, em dar todo amor, carinho, afeto, falar de Deus, falar da doutrina, falar do amor para os meus filhos, era o que me vinha. E aí depois que veio essa notícia, eu glorifiquei a Deus, mas se você sabe que você está para morrer, você que eu estou falando aí, mais ou menos em pouco tempo de vida, menos de um mês, como que você está diante de Deus? No seu casamento, na sua fé, na sua vida espiritual? Por que eu também fiquei muito incomodado? Porque teve uma moça que foi muito minha amiga no início de caminhada, me deu um livro super importante, que foi o História de uma Alma de Santa Teresinha, e nós somos amigos. Ela foi escritora do meu site, ela escrevia em vários blogs, e uma amiga minha disse que ela tinha virado feminista, e eu acabei vendo a internet dela, e ela estava fazendo uns vídeos de stand-up, falando coisas assim absurdas, assim, que não vale a pena repetir. Eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, se essa moça morre agora, um dia ela conheceu a graça, olha que caminho de trevas que ela tá. E eu comecei a pensar um monte de coisa assim na minha cabeça, meu Deus, quantas pessoas que eu já vi na internet, que eram meus amigos no Facebook, no Instagram, que viviam uma vida na graça, e aí você vê as fotos da pessoa que ela posta, ela tá tão distante de Deus. Eu falei, será que esse pessoal não tem medo da morte? Será que esse pessoal não tem medo do inferno? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vou fazer uma semana de lives, porque a gente está nesse tempo de Black Friday, eu vou fazer uma semana de live baseado nos temas dos nossos livros, e eu queria muito falar sobre essa questão do Novíssimos, que era do morte, juízo, céu, inferno e purgatório, e principalmente, né, falar do inferno para dar uma chacoalhada para as pessoas acordarem. Eu achei tão impressionante, porque hoje no Facebook veio uma foto de uma moça que eu tirei no dia que eu fiz a pregação sobre o inferno. O evangelho da missa de hoje falava sobre isso, e eu fiquei pensando, eu falei, será que as pessoas ainda cuidam da salvação da sua alma? São Camilo de Lely, ele tem uma meditação muito forte, que ele se pergunta, nossa, se essas pessoas pudessem voltar, né, depois da morte, o que elas não fariam para conseguir a salvação da sua alma? E entretanto, muitos estão assim,
com o coração empedernido, agarrados ao pecado, sem viver uma vida na graça. Eu vejo que nesse tempo de pandemia, quando começou, muita pessoa buscou confissão, tentou remodelar de vida, mas depois que foi afrouxando. Parece que o homem, bom, é bem aquilo que São Felipe Neri dizia, né? Deveria ser construído um hospício para as pessoas que não procuram salvar a sua alma. E hoje à noite eu vou querer falar isso daqui com vocês numa live. Acho que vai ser muito importante, a gente vai ter uma semana de live. Eu gostaria de que você participasse junto conosco, que você divulgasse, porque nós vamos falar sobre assunto sério. E, sobretudo, eu peço as suas orações para que Deus me inspire. E, claro, hoje não vai ser um dia difícil, porque a senhora, a avó da minha esposa, faleceu. E hoje mesmo vai ser o enterro dela. Então vai ser um dia de luto, vai ser um dia difícil. Mas eu quero estar junto com vocês, pedindo as vossas orações pela alma da avó da minha esposa, e que a gente possa trazer um conteúdo para vocês, tá? Um conteúdo relevante, que possa abençoar a vida de vocês, e que nessa semana aqui de lives, vocês também possam refletir muito sobre aquilo que não passa, tá? Então eu te espero hoje à noite aqui, nesse começo dessa Black Friday, onde nós vamos tratar sobre temas importantíssimos, que principalmente é a salvação da nossa alma. Deus te abençoe e salve Maria.